Hoje a gente vai conversar sobre o defeito do septo atrial, o DSA. Temos fontes aqui que detalham bem a condição, né? As causas, complicações. Ok, vamos analisar isso. E já de cara, um ponto que salta aos olhos é um achado bem específico na ausculta cardíaca. Exato. É o tal desdobramento amplo e fixo da segunda bulha, a B2. Isso acontece porque o DSA ele é basicamente uma abertura, uma comunicação anormal entre o átrio esquerdo e o direito. Ah, entendi. E como a pressão no lado esquerdo do coração é maior, o sangue acaba passando do lado esquerdo para o direito. É o famoso shunt esquerda-direita. E esse volume extra de sangue indo para o lado direito, é isso que explica os sinais? Exatamente. Esse fluxo maior sobrecarrega o lado direito e está na raiz de muita coisa, inclusive desse som cardíaco que você mencionou. Sim, o desdobramento amplo e fixo da B2. É o sinal clássico, né? Então, esse fluxo aumentado para o lado direito atrasa o fechamento da válvula pulmonar. Por isso, o amplo. Isso. E como o defeito está sempre ali, não importa se a pessoa inspira ou expira, o atraso é constante. Daí o fixo. Perfeito. Mas olha que interessante, esse som, que parece só um detalhe técnico, né, pode ser um aviso, um prenúncio de algo que pode se tornar bem sério e irreversível lá nos pulmões, mesmo que o coração tente compensar. É um ponto importante. E aquele sopro que às vezes a gente ouve? Ah, sim, é curioso, né? Porque ele não vem do defeito em si, mas sim do fluxo que passa mais rápido, mais turbulento pela válvula pulmonar por causa do volume extra. O fascinante aqui é como o corpo tenta lidar com isso, né? Com essa sobrecarga de volume constante no lado direito. O átrio direito e o ventrículo direito, eles acabam dilatando, aumentando de tamanho para acomodar esse sangue extra. Isso dá para ver em exames, tipo radiografia? Sim, sim, numa radiografia de tórax, por exemplo. E essa dilatação crônica do átrio, sabe, esse estiramento do tecido atrial, também cria um cenário, digamos, propício para arritmias. Tipo a fibrilação atrial. Exato, como a fibrilação atrial, que pode ser a causa daquelas palpitações que algumas fontes citam. Agora, pensando mais a longo prazo, aqui é onde fica realmente interessante. A grande preocupação vira a hipertensão pulmonar. Sem dúvida. Porque esse fluxo sanguíneo o tempo todo elevado lá para as artérias pulmonares, isso não fica sem consequência, né? Começa a causar mudanças na estrutura desses vasos. É a chamada hipertrofia medial laminada. Basicamente, a camada muscular da parede das artérias pulmonares vai ficando mais espessa, mais rígida. Entendi. Se conectarmos isso ao quadro geral, esse espessamento todo aumenta a resistência lá nos pulmões. A pressão dentro das artérias pulmonares sobe, sobe, sobe. E aí? E aí pode chegar a um ponto crítico. A resistência pulmonar fica tão alta que supera a resistência do resto do corpo, a sistêmica. E o fluxo inverte. Exato. O sangue pobre em oxigênio, que deveria ir para o pulmão, começa a passar do lado direito, direto para o lado esquerdo, através do defeito, sem oxigenar. Essa é a síndrome de Eisenmenger. Nossa. E aí vem os sintomas mais graves. Sim, como a cianose, que é a pele azulada, mas que aparece mais tarde, os dedos em baqueta de tambor, aumento dos glóbulos vermelhos, a policitemia. Entendi. E isso levanta uma questão importante e, assim, crucial. Essas mudanças nos vasos pulmonares, esse remodelamento todo, Uhum. ele é irreversível. Uma vez que essa rigidez se instala nos vasos pulmonares, não tem mais volta para o pulmão. O dano está feito. Então, o que tudo isso significa? É interessante notar esse contraste, né? Porque enquanto as artérias pulmonares sofrem esse dano que parece definitivo, as fontes sugerem que o lado esquerdo do coração geralmente fica poupado. Geralmente sim. E até mesmo a dilatação do átrio e ventrículo direitos, ela pode ser reversível em grande parte depois que se corrige o defeito. Não tem aquela fibrose, aquela hipertrofia muscular tão marcada como nos vasos pulmonares. Por quê? Por que o pulmão reage assim de forma tão permanente? Olha, é uma questão complexa, mas a diferença fundamental parece estar na resposta celular. As células musculares lisas dos vasos pulmonares, quando submetidas a esse estresse crônico de fluxo e pressão altos, elas se transformam estruturalmente de um jeito permanente. Desenvolvem fibrose, espessamento, que não regride. E o músculo cardíaco não? O músculo cardíaco tem outros mecanismos de adaptação. Parece ser mais plástico nesse sentido.
Então a mensagem-chave é: o DSA causa essa sobrecarga direita, o sinal é o desdobramento da B2, mas o perigo real, a longo prazo, é essa doença vascular pulmonar, irreversível, que pode levar a Eisenmenger. Fica muito claro, então, pelas fontes, porque é tão importante corrigir os DSAs que são hemodinamicamente significativos, né? Para pegar essa janela de oportunidade antes que o pulmão, bem, antes que seja tarde demais para ele. Exatamente. Prevenir a irreversibilidade. Isso tão grave, sem retorno. Onde será que fica essa linha, essa fronteira tênue entre a compensação e o dano que não volta mais? É algo para se refletir.